Fala, Fogão! Com a segunda partida da semifinal da Taça Rio se aproximando, o confronto com o Nova Iguaçu virou um divisor de águas para o Marcelo Chamusca. Afinal de contas, em caso de eliminação no domingo, a pressão pela demissão do treinador pode ficar insustentável. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é a proposta do Internacional pelo lateral esquerdo PV. Ele tem contrato de empréstimo com o Glorioso até o fim dessa temporada. O Botafogo tem a opção de compra no valor de R$300 mil e a gente tem que começar a se mexer para não ter nenhum risco de perder o jogador. Quero comentar aqui também detalhes da proposta do Matheus Nascimento, os motivos que levaram o Botafogo de fato a rejeitar essa oferta. E ainda comentar a situação do Juan, que foi flagrado jogando pelada e hoje na rede social foi irônico, dizendo que nem assim ele é esquecido. Logicamente vou comentar isso também. Para fechar, quero destacar aqui o ranking de patrocínios da temporada de 2020. O Botafogo faturou apenas R$6 milhões com patrocínio e ficou muito mal nesse ranking, bem atrás de diversas equipes do futebol brasileiro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa com os pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo e compartilhe o Fala Fogão com outros torcedores em grupos do WhatsApp, redes sociais, enfim. Me ajude por gentileza no crescimento do canal, a alcançar a marca dos 10 mil inscritos e com isso levar a mensagem do Fala Fogão a cada vez mais torcedores. Dito isso, vamos em frente. Primeiro destaque desse vídeo, a proposta do Internacional pelo lateral PV. A gente sabe muito bem que o Botafogo tem um contrato de empréstimo com o Nova Iguaçu, que vai até o fim dessa temporada. Nesse contrato de empréstimo tem uma opção de compra no valor de R$300 mil, para o Botafogo ficar com 50% do atleta. E sinceramente falando, o Botafogo tem que começar a se mexer nesse sentido desde já. Não podemos correr o risco de perder o PV. É um jovem jogador numa posição que é carente do futebol mundial, que a cada partida vai se desenvolvendo, vai se valorizando. E depois desse interesse do Internacional, nessa proposta, também tivemos a sondagem do Palmeiras e é mais do que normal começarem a surgir outras propostas, outros clubes interessados. Conforme eu disse, lateral é uma posição bem complicada no futebol mundial e, logicamente, um jovem com potencial que vai se destacando vai chamar cada vez mais a atenção de outras equipes. Então a gente precisa, de fato, começar a se mexer, fazer esse dinheiro e exercer essa opção de compra. Não dá para o Botafogo ficar esperando até o fim do ano. Palavras voam, pode surgir uma outra proposta muito interessante e aí, sinceramente, o contrato de empréstimo fica de lado, essa é a realidade. Então o Botafogo tem que se mexer e a gente espera que isso aconteça o mais breve possível. Outro ponto que eu quero destacar aqui são alguns detalhes da proposta que surgiu pelo Matheus Nascimento, os motivos que levaram o Botafogo a rejeitar essa oferta. O primeiro ponto que vale destacar em relação a essa proposta é que, segundo o canal do TF, essa proposta veio de um clube português, porém não do top 3, ou seja, não foi de Benfica, não foi de Porto, nem do Sporting, foi de uma outra equipe. Inclusive por isso, a família do Matheus Nascimento não teria se empolgado, né? É uma equipe ali intermediária de Portugal, uma equipe média, digamos assim, e realmente não faz sentido você sair do Botafogo para ir para uma equipe média do futebol português. Só que é uma proposta obviamente robusta, chamou a atenção inclusive por isso, 23 milhões de euros, só que o Botafogo, além de entender que o Matheus Nascimento tem potencial para valer mais do que isso, também não ficou satisfeito com a forma de pagamento. Como o Matheus Nascimento só pode sair do Brasil a partir dos 18 anos, o Botafogo receberia nesse primeiro momento uma parcela de cerca de 30 milhões de reais e apenas em 2022 o restante da negociação de cerca de 60 milhões de reais. Então o Botafogo, por esse motivo, também não quis aceitar essa oferta. Outro ponto que levou o Botafogo a rejeitar essa proposta foi a questão das penhoras. A gente sabe que o Botafogo, através da Justiça, tem a penhora do bem de até 39 milhões e meio de reais para poder garantir salário de funcionário, atleta, comissão técnica, e qualquer valor acima disso pode ser penhorado para outros fins. Então o Botafogo não vê vantagem em negociar o atleta nesse momento, justamente porque se entrar qualquer dinheiro nos cofres do Glorioso, a gente sabe muito bem que os credores vão em cima, vão entrar na Justiça, vão pedir a penhora e o Botafogo não vai ver a cor desse dinheiro. Um outro ponto aqui para fechar essa questão é a SA. A gente sabe que a SA voltou ao radar do Botafogo, vai ser votada pelo Conselho Deliberativo daqui a 30, 40 dias, a aprovação do segundo modelo da SA, né? Projeto capitaneado pelo Gustavo Magalhães. E como o Matheus Nascimento é um grande ativo do Botafogo, a diretoria entende como não sendo interessante você vender o jogador agora, porque além das penhoras, você perde um ativo muito atrativo para potenciais investidores. Então o Matheus Nascimento vai permanecer, a gente agora estabelece uma âncora no mercado de transferências
em relação ao valor que o Botafogo está disposto a aceitar. Qualquer proposta abaixo de 23 milhões de euros, naturalmente os clubes entendem que o Botafogo não vai aceitar. Então é de 23 milhões de euros para cima, desde que, e aqui é um ponto muito importante destacar, Matheus Nascimento comece a se desenvolver, vá se valorizando, justamente para mostrar para o mercado que vale a pena investir no jogador de 17 anos que tem muito potencial de desenvolvimento. Então a gente espera de verdade que a equipe do Botafogo dê sustentação técnica e tática para o futebol do Matheus Nascimento poder aparecer em sua plenitude. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, é justamente a situação do Chamusca. A gente sabe que o Botafogo vai encarar no domingo o Nova Iguaçu pela segunda partida da semifinal da Taça Rio, e em caso de eliminação, sinceramente, se já não tem clima hoje para o Chamusca permanecer, imagina a gente sendo eliminado na semifinal da Taça Rio. A pressão vai ficar insustentável, existe uma pressão da torcida, que é uma pressão externa, e também uma pressão interna. Tá? Dentro da diretoria do Botafogo, essa pressão em cima do desempenho do Marcelo Chamusca é cada vez maior. E, logicamente, uma eliminação do Botafogo para o Nova Iguaçu pode fechar a passagem do Marcelo Chamusca pelo Glorioso. Obviamente, eu não vou ficar aqui torcendo pro derrota do Botafogo, tá? Eu quero que o Botafogo chegue à final, eu quero que a gente ganhe a Taça Rio, não por conta do Marcelo Chamusca, tá? Tem a premiação lá de 800 mil reais líquidos, que pro Botafogo é muito importante, de repente pode sair daí o dinheiro para poder pagar pelo PV e também a opção de compra pelo Kaique, já que ambos têm essa opção de compra de 300 mil reais, e naturalmente o Botafogo precisa de grana, tá? Mas independente de resultado na Taça Rio, o Chamusca, na minha opinião, tem que sair do Botafogo. O Botafogo com ele não apresenta padrão tático, não apresenta virtudes, e o Chamusca inclusive começa a enxergar outras partidas, tentando justificar evolução onde não tem, com números frios, número de desarmes, número de finalizações, enfim. O trabalho do treinador é muito ruim. Então eu vou sempre torcer por vitória do Botafogo, o que não significa dizer que o Chamusca tem que permanecer. Sinceramente, o Chamusca até aqui não fez absolutamente nada e é muito difícil imaginar, tá, que ele insistindo nas escolhas que ele vem fazendo, o Botafogo vai apresentar algo diferente. Vamos ver o que vai acontecer depois dessa partida de domingo. Existe sim a chance do Chamusca sair do Botafogo, principalmente em caso de eliminação. Um outro ponto que eu quero comentar aqui é a situação do Juan. A gente sabe muito bem que o Botafogo não conta com o atleta, inclusive deu férias pro Juan junto do Lecaros, Barrandegui e outros jogadores. Só que agora ele tá de volta, tá treinando separadamente e ele foi flagrado numa pelada. Alguns torcedores podem falar, bom, ele não está sendo aproveitado, então tanto faz. Mas na verdade não. É a imagem do Botafogo que está na reta. Ele continua tendo contrato com o Botafogo. E como um jogador que tem contrato com o Glorioso, ele tem que fazer por onde? Ele tem que preservar a sua imagem e a imagem do clube. Porque quando ele joga uma pelada, qual é a imagem que passa? No Botafogo pode tudo. Eu não estou sendo aproveitado, então eu vou jogar minha pelada, vou fazer o que eu quiser. E não é assim. Ele é um jogador do Botafogo, ele representa a estrela solitária mesmo que não esteja sendo aproveitado e tem que manter uma imagem profissional. Também não dá pro Juan depois na rede social chegar e falar nem assim eles me esquecem. Ou seja, se referindo tanto à imprensa quanto à torcida. A gente não vai esquecer você, Juan. Você tem contrato com o Botafogo e a gente espera de todo atleta que tem contrato com o Botafogo, primeiro, que tenha perfil de atleta, né, porque você tá fora de forma nitidamente. Segundo, que respeite a estrela solitária. Os jogadores que estão no Botafogo, qualquer jogador, tem que respeitar o Glorioso. Isso, sinceramente, não pode ficar acontecendo no clube e a gente espera, como torcedor, uma atitude do Eduardo Freeland, que é diretor de futebol, e tem que dar uma chamada no jogador. Para fechar, Fogão, eu quero comentar com vocês o ranking de patrocínios da temporada de 2020. O Botafogo ficou muito mal nesse ranking, faturou apenas 6 milhões de reais com patrocínio, o que demonstra bem como a nossa imagem está muito arranhada no mercado. Só para você ter um comparativo, Fogão, o Palmeiras, por exemplo, que foi campeão da Libertadores e tudo mais, faturou 110 milhões de patrocínio. Corinthians 71, Cruzeiro e Grêmio 33, Fluminense faturou 10, Bahia 18, Ceará 8, Fortaleza 7, o Botafogo faturou 6. Atlético Paranaense faturou 14, São Paulo 16, enfim, a disparidade está muito grande. A nossa marca está muito arranhada, a credibilidade do Botafogo, de modo geral no mercado, está muito comprometida. E a gente tem que reconstruir essa imagem. Essa é a grande realidade. Não dá para o Botafogo, com uma marca tão importante que tem no futebol nacional e internacional, faturar meros 6 milhões de reais de patrocínio. Isso é um completo absurdo. Só que isso naturalmente sinaliza pra gente tudo o que foi feito com a marca Botafogo ao longo das últimas décadas. As empresas não querem associar sua marca ao Botafogo. Isso é muito grave. Esse ranking mostra bem isso. Todo o mal que foi feito à marca Botafogo tem que ser reparado. A gente tem que reconstruir, a gente tem que passar uma imagem para o mercado diferente, porque o Botafogo não pode, sinceramente, com a marca que tem, faturar meros 6 milhões de reais.
faturou menos que Ceará, menos que Fortaleza, menos que Bahia, menos que Atlético Paranaense, enfim, faturou menos que muito time no futebol brasileiro, que inclusive tem uma importância histórica menor do que a do Botafogo, com todo o respeito a essas equipes naturalmente. Tá? Não tô aqui querendo faltar com respeito com Bahia, Atlético Paranaense, Ceará, Fortaleza, que estão fazendo um bom trabalho para crescer as suas receitas. Inclusive eu já falei isso aqui no canal. Tá? São equipes que estão se reinventando, se reestruturando e mostrando que é sim possível aumentar o seu faturamento. Já o Botafogo vai no caminho inverso. Então a minha crítica aqui é ao Botafogo, não é querendo diminuir nenhum time não, porque os times estão certos. Eles têm que buscar aumentar suas receitas. E o Botafogo tem que fazer por onde para alcançar esse resultado também. Essa é a grande realidade. A gente está ficando para trás por culpa nossa. Os dirigentes que fizeram isso com o Botafogo é que vão destruindo a nossa imagem e a nossa credibilidade por consequência. Então é muito importante que esse ranking sirva de alerta para o Botafogo. Um trabalho de reconstrução é muito necessário. E os dirigentes do clube, vice-presidentes que estão preocupados com perda de influência política, têm que abrir o olho também. Ou você coloca o Botafogo em primeiro lugar, ou você não ama o glorioso. Essa é a grande realidade. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de todos esses temas que eu trouxe aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, compartilhe o Fala Fogão, me ajude a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.